Olá pessoal, sou o Ruiter, fisioterapeuta, coordenador do setor de saúde da APAI. Estou aqui com o Edivane para mais um dia de trabalho e para batermos um papo com vocês e falarmos a respeito da instituição. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu e meu colega Ruiter vamos falar um pouquinho sobre a nossa APAI e falar também a importância do Arca de Noé na nossa instituição. Bom, a nossa instituição, ela foi fundada em 1985, nós estamos caminhando aí para 38 anos de APAI em Unai. E nós contamos com alguns setores, entre eles a educação. E a saúde, a qual eu represento. E dentro dessa instituição maravilhosa, nós vamos falar um pouquinho de cada setor que nós temos aqui em Unai e o papel e a importância que o Arca de Noé vem trazendo para a nossa comunidade, em especial a nossa APAI. Bom, nós vamos falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho da escola. A nossa escola, a APAI, surgiu em decorrência da necessidade da escola de alunos deficientes na nossa cidade. Então começou tudo na educação. Depois foi partindo para outros setores. Hoje nós contamos com 117 alunos, todos eles possuem deficiência intelectual, com as comorbidades, e o Ruiter vem acompanhando aí junto conosco, nessa jornada aí de 29 anos, Ruiter, que nós fazemos aqui na nossa APAI. Como a Edivane falou, Edivane, como você disse aí, é uma história, um construto diário, que nós estamos vivenciando aí já há 3 décadas, nós dois, junto com essa história da APAI, que nós vimos crescer, A gente acompanha e participa dessa evolução, Que começamos como uma APAI que buscava as referências, em todos os locais próximos e mais distantes, E hoje se tornou uma referência regional, de serviços, tanto na área da saúde, na educação e na assistência social, que agora não está representado, mas também faz parte do tripé dos serviços prestados pela instituição, E vários fatores vêm ajudando nesse crescimento e desenvolvimento da instituição, Vários segmentos da sociedade, várias ações desses segmentos, Inclusive que a gente não pode deixar de citar e evidenciar um marco diferencial que houve nos últimos tempos, que foi o surgimento da Arca de Noé, que veio a poder aprimorar muito esses serviços, a quantidade e a qualidade desses serviços, nos deu um leque a mais de possibilidades da gente trabalhar dentro da reabilitação física, por exemplo, e creio que não seja diferente na área educacional, Então nos deu suporte, nos deu novas técnicas, novos métodos, novos equipamentos, com isso proporcionando tanto quantitativo quanto qualitativo, Uma melhora assim mensurável no serviço da instituição. E a gente relembra muito isso, Ruiter, como nós somos aqui esse tempo todo, a gente vem lembrando tijolos por tijolos, de como começou e como está. E a gente vê essa evolução e grande parte dela, e a gente sempre coloca isso, que a comunidade unaiense e região sempre foi muito solidária e sempre abraçou muito a causa. Unai é uma cidade abençoada. Todos os eventos que são realizados, é claro que nós estamos numa estrutura, graças a Deus, confortável, graças também à população. O Arca de Noé veio e vem nos ajudando muito com isso, porque por mais que a gente tenha alguns convênios e parcerias com governos, isso não é suficiente para manter hoje os trabalhos que nós temos aqui. Como mesmo a gente fala sempre, cada setor demanda de recursos, tanto de aperfeiçoamento, recursos tecnológicos, de tecnologias assistivas, e também de materiais de última geração. Nós trabalhamos com pessoas que necessitam do melhor, para dar uma qualidade melhor de vida para aqueles que estão aqui. Nós hoje, nessa era de tecnologia, os avanços são muito grandes. Hoje, um equipamento que hoje é o lançamento, daqui 2, 3 anos ele se torna praticamente obsoleto em função de um equipamento novo no mercado, as pesquisas estarem indicando novas tendências, Então,
essas ações, né, esses eventos, eles vêm proporcionando a gente poder fazer a troca, substituição desses equipamentos, tanto pelo overuse, né, o excesso de uso, que os equipamentos vão ficando desgastados, como também podem ser substituídos por novas tecnologias, né, que vão, com isso, acelerar, né, a reabilitação do usuário para fazer com que ele possa fazer parte novamente da sociedade como um membro efetivo, ativo dessa sociedade, né, e não como uma pessoa com deficiência, discriminada, né, e tendo que ser apoiada pela sociedade. Então ele vai conseguir ser um agente mesmo de ações, de transformações, vai poder ser inserido tanto no mercado de trabalho quanto no mercado da educação, né, e a gente vai ter aí uma série de benefícios, né, em função disso. E sem levar em consideração que, por exemplo, na área da saúde, essa ação ela se estende não só ao município de Unai, né? O atendimento hoje, através do SER, ele se expande para toda a região de saúde do Noroeste, que abrange 12 municípios da região, incluindo Unai, né? Então é um benefício de uma população aí de aproximadamente 200 mil habitantes. Então tem um alcance muito grande, uma necessidade também de tanto número de equipamentos quanto qualidade desses equipamentos para poder satisfazer toda essa gama da população aí que perfaz nessa área aí geográfica bastante extensa. A educação não é diferente, né? Nós falamos de educação especial. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o que é a Escola João da Neca. A Escola João da Neca trabalha com alunos que nas escolas regulares comuns não conseguem atender esse público. Por quê? É porque esse aluno, a deficiência dele é moderada, grave ou severa, dificultando assim nas escolas terem esse aluno lá, mesmo com um professor de apoio. É opcional, as famílias é que escolhem onde o filho irá estudar, né? Porque lá acaba que a escola só tem o apoio físico de um professor. Nós temos toda uma estrutura, os equipamentos, as né? Adaptações todas necessárias, as adaptações. Né? Os materiais são diferentes. A tecnologia assistiva para apoiar, além do recurso humano, né? Que eles lá não têm. E eles requerem, né, Rui, ter até o ambiente, a estrutura física tem que ser diferenciada. Não é convencional, nós não temos um material didático específico, padronizado. Então, cada material nós temos que confeccionar. E esse material, ele tem que ser confeccionado na prática. Então, todas as atividades são realizadas primeiro na prática. Então, isso encarece a educação especial, né? Onde vem o recurso que a Arca de Noé vem nos auxiliando muito. Porque quando a gente vai trabalhar, por exemplo, uma matemática, se a gente trabalhar com cálculos, a gente pode trabalhar, né, com palitinhos de picolé, às vezes a gente vai trabalhar com pedrinhas, né? No meio convencional, a gente dá para fazer assim nesse concreto. Aqui não, aqui nós vamos ter que trabalhar, às vezes é com a receita de bolo, às vezes é na cozinha mesmo que nós vamos estar trabalhando. Que fazem parte do dia a dia deles, para que eles possam participar efetivamente e ter a vivência, né, e poder transformar aquela experiência, né, que ele está tendo, aquela experiência intelectual, em uma coisa prática. Então fica mais fácil dele assimilar, dele compreender. Essa aprendizagem ela é mais aprender pela prática, né? Pelo dia a dia dele, uma coisa que é comum para ele, né? E o que é interessante, né, Rui, é que a gente vê o que é ensinado aqui, o autocuidado, né, a autonomia, a independência, isso é passado para as famílias também. Então nós já tivemos vários casos aqui que os filhos mudaram a família, tanto na questão de autocuidado, de higiene na casa, até mesmo de se portar na sociedade. Então isso é gratificante e a gente trabalha isso há muitos anos, né, Rui, vendo pequenas evoluções. Onde a pessoa com deficiência, que era aquela pessoa que era tutorada, que era manipulada por todos, passa a ser o agente transformador dentro de casa, né? Então modificou a história natural, né? A gente consegue, através dessas ações, né, que são apoiadas por essas atividades, desses clubes de serviço, né, dessas ações, modificar realmente o seio familiar ali, né, com as condutas, com o meio de se portarem. Quando nós recebemos aqui, né, Rui, até por uma avaliação, né, de diagnóstico, eu sempre falei que tirar sonhos
dos pais é muito difícil. A gente tem que sempre dar algo em troca. Então, quando você recebe, quando a gente dá uma devolutiva para uma família, dizendo, olha, seu filho tem uma deficiência, a primeira coisa que cai é em desespero, né? Essa família cai em desespero. Mas o que essa pessoa com deficiência pode fazer? O mundo acabou para aquela família? Que apesar de não ter cura, por não ser uma doença, né? Não há uma cura, mas há uma série de estratégias para se trabalhar com essa pessoa, de ensinamentos, né? de técnicas, né, que a gente pode utilizar, que vai minimizar e potencializar aquelas já potenciais natos que a pessoa tem. Então, com isso, ele vai se tornar funcional diante da sociedade, né, e que não morreu totalmente aquele sonho, ele só foi transformado, ele vai ocorrer de uma maneira diferente daquela imaginada anteriormente pela família, né. Então, é reviver ao mesmo tempo que, entre aspas, aparentemente a gente mata um sonho, a gente reativa um novo, né? Um novo sonho que vai ser seguido dali para frente. A gente redireciona essa vida, esses anseios, né? Essas metas. Então, de uma certa maneira, também é dar um novo sonho, dar uma nova vida, né? Dar um novo sentido, né, para essa família. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre quais os setores e quais os serviços que nós prestamos aqui. Bom, na área de educação, nós temos um laboratório de informática, nós temos uma culinária, nós temos aulas de educação física, aula de natação, nós temos também uma biblioteca, né, com a brinquedoteca, e nós temos alguns espaços que são compartilhados. Entre eles nós temos esse ginásio que nós estamos, né, que também é realizados eventos, né, como os jantares e outros eventos para angariar recursos para a instituição. Nós temos uma piscina aquecida, que é compartilhada, né, Ruiter? Isso. E é trabalhado lá a parte da saúde, com reabilitação. Nós temos também espaço compartilhado, um jardim sensorial, que é um espaço que é compartilhado. Isso além, né, de todos os métodos e técnicas, né, por exemplo, que compõem a parte da saúde, que também são utilizados pelos usuários da escola, né, que estão em atendimento clínico no mesmo período, né, então eles acabam que também acessam isso, às vezes não de maneira, né, um acesso total à sala, mas clinicamente também esses usuários da escola que estão regulados no sistema de saúde também são beneficiários de toda a estrutura, né, que compõe a parte de saúde do ser. Como a gente disse, né, a APAE é uma instituição mantenedora dos 3 serviços, né, então todos esses serviços, de acordo com a necessidade do usuário e a disponibilidade dos serviços pela instituição, né, eles são ofertados tanto, né, na parte da educação para os munícipes de Unai e alguns municípios próximos, como também a parte da saúde já tem uma abrangência maior, né, que ela é fornecida a esses 12 municípios que compõem a região de saúde. Nós temos também um parquinho, nós temos um espaço para corpo em movimento e um refeitório também que é utilizado para todos os setores, tá? Além, né, de uma estrutura gigantesca que nós temos hoje, como eu falei no início, nós começamos aqui onde era muito pequenininho com a educação e hoje nós temos aí 3 serviços prestando à comunidade o melhor que nós temos e que nós podemos, né? São serviços, né, que foram, como a gente já disse anteriormente, foram ampliados, né, tanto em questões, em dimensões, como também foram supridos, né, de mais tecnologia, de recursos, né, de técnicas, né, para que possam ser mais efetivos, né, os atendimentos tanto na área educacional, tanto quanto na área de saúde. Então são benefícios aí que a gente jamais conseguiria através dos recursos, né, públicos, que vem aí sem reajuste, no caso da saúde, desde 2014, quando a gente firmou um convênio com o Estado, né, e mantém os mesmos valores até hoje. Então, e com isso, uma série de reajustes salariais, de índices inflacionais que houveram, se não houvessem essas
campanhas, essas ações como a Arca de Noé, né, para dar esse apoio, tanto na sustentação básica da instituição com recursos humanos ou com esses equipamentos, também como ampliação e a evolução, né, que a tecnologia hoje exige que a gente esteja evoluindo para que não nos tornamos obsoletos e ficamos aqui uma estrutura física enorme, sem um objetivo, sem alcançar, né, os objetivos que realmente a população precisa e merece, né, porque é a própria população quem participa desses eventos e que faz a APAI também, né, tanto quanto faz a Arca, também essa mesma população é que faz a APAI. Então é uma parceria aí que a gente notou assim, um salto enorme depois do surgimento da Arca de Noé, né, um apoio assim, não só para a APAI, como a gente conversa com as outras instituições também, foi um marco, um diferencial, né, no andamento, no dia a dia dessas instituições. E você que não conhece a APAI de Unai, né, nós estamos aqui fazendo convite, venha conhecer, nós temos aqui o maior prazer em recebê-los, é mais fácil vocês visitarem e verem o que a gente está dizendo e sentirem o que a gente sente. A gente comenta sempre quando um aluno ou um usuário recebeu alta daqui ou já está em outra escola, essa satisfação, né? Nós nos consideramos parte desse processo, nós emocionamos, nós choramos, nós brigamos, é uma família, né? Como todas as outras que a gente tem em casa, aqui não é diferente. E aí está aí o convite, venham nos conhecer, participe da Arca de Noé, nós precisamos de você, né? Igual você falou, Edivane, as pessoas aqui quando estão prestes a receber alta, né, ou o término escolar, né, ou a alta clínica do ser, né, as pessoas ficam pedindo, não, mas eu queria ficar mais, mas você já está reabilitado, né, as pessoas não se sentem bem, não querem se ausentar da instituição, desvincular da instituição, né, então isso mostra para nós, nos traz assim, o prazer, né, de ver que as pessoas estão se sentindo bem, estão se sentindo em casa, né? Isso tudo, né, que a gente consegue manter essa estrutura, consegue manter esse recebimento, esse apoio, esse atendimento às pessoas, graças aos resultados dessas campanhas, né? E por isso a gente conclama, né, que a população continue participando, ajudando, né, e fazendo parte, criando, né, e sendo. Algumas histórias nos marcam, né? Nesse tempo todo não tem como não marcar. Mas tem uma que eu acho que marcou não só eu, mas também o Ruiter, que eu peço permissão à família porque sabe o quanto eu amo. O Emanuel foi um paciente, foi um aluno nosso aqui, que chegou bem pequenininho, né, Ruiter? Aqui, bem com um diagnóstico não muito favorável, vamos dizer assim. E ele passou pela escola de educação especial, foi para a escola regular comum, com muita luta, né, dos pais, reabilitação, né, Rui, aqui com você, principalmente na fisioterapia. E foi o tempo todo assim. E eu me lembro que quando ele foi para o ensino regular comum, eu falei com o pai dele e a mãe, vamos levar esse menino? Na época eu era professora de informática, vamos levar esse menino para fora? Que ele tem condições. A limitação dele é motora. Vamos levar? Os pais muito receiosos. Nós conseguimos uma bolsa 100% para ele. E ele fez educação infantil, fez o ensino fundamental, com todos os recursos. E eu me lembro como hoje. Primeiro dia que ele chegou na escola onde eu trabalhava. Ele chegou com os pais, eu estava na escola. O pai e a mãe chorando e ele no meio, segurando. E eu chorando lá para recebê-lo. Isso marca, porque anos depois, continuei sendo professora dele também, nunca saí da APAI, mas trabalhava em outra escola. O pai chega aqui, Edivane, eu vim trazer a carta de aprovação dele na Faculdade Federal. Então, hoje, ele é presidente de uma associação aqui, Unai, e eu sempre coloco, a gente pode ter trabalhado com vários, mas se a gente faz a diferença na vida de uma pessoa, isso te marca o resto da vida. É claro que nós não estamos aqui para fazer diferença na vida só de uma pessoa, mas muitos passaram, muitos nos marcaram.
mas... Só citando o exemplo... Estou citando o exemplo de um desses, como tantos, né, Ruiter? Que a gente teve aqui, que a gente já chorou, que a gente já sorriu, que a gente tem no dia a dia. Isso não tem preço. Não tem preço. E trabalhar aqui... E eu acho que a palavra é essa, é fazer a diferença. E a Arca, tanto a Arca quanto o nosso serviço tem feito a diferença, cada um no seu... Essa diferença que a Arca faz, a gente vê também aqui o resultado desse trabalho, desse esforço de toda a comunidade e desse pessoal, né, Ruiter? A organização, né, a ideia, o surgimento do Arca, né, e as ações, como administram, né, esses recursos, né, através, sempre evoluindo também. Hoje já exige, né, um projeto, né, então as coisas vão amadurecendo, né, como também a população vai amadurecendo com a ideia, como ele vem cada ano crescendo, né, numericamente, né, então a gente vê que é o resultado, né, de um trabalho bem feito, que a gente, parafraseando com os nossos dizeres aqui anteriores, de uma evolução mesmo, né. De transparência, né, Ruiter? Porque a população pode ir nas instituições e ver onde foi o dinheiro, com o que foi gasto e onde foi investido. Isso para a gente também é uma segurança quando a gente está aqui pedindo você para contribuir, pedindo para você nos visitar, porque você vai ver onde está indo o dinheiro da Arca de Noé, né, Ruiter? Exatamente, assim como, né, todos os recursos que estão na instituição, que não são para a instituição, são para a sociedade, né? Então, ou seja, a própria sociedade está investindo em si. Apesar de estar guardado aqui na PAI, vamos dizer assim, né, os recursos são para a população mesmo. Então, quando você está ajudando essas campanhas, você está ajudando a PAI, está fazendo o Arca, você está investindo na própria população. Deus queira não, mas talvez amanhã você necessite de um serviço da saúde ou da educação da PAI, né, uma coisa que você mesmo investiu, que você criou, que você fez com que crescesse, que você desenvolveu através das suas ações, com as campanhas, com as ações, com o desenvolvimento, né, da campanha. Então, Ruiter, nós conversamos, mas fala para mim, para você, o que o Arca representa? Em uma palavra, eu traduziria o Arca em evolução. Por quê? Dentro de tudo que nós falamos, essa evolução que a nossa instituição tem sofrido através do tempo, né? E principalmente o marco que foi o surgimento do Arca de Noé, então eu traduziria para essa palavra evolução, porque tanto ela vem evoluindo na maneira, né, com que é conduzida, na maneira com que são feitos esses repasses e nos benefícios que elas trazem, né, as várias instituições que ela beneficia. Então a única palavra que eu posso estar traduzindo seria como evolução, que realmente foi um marco de evolução após o surgimento do Arca de Noé, né, o que houve dentro da nossa instituição e pelo convívio que a gente tem com as demais, tem sido, né, que a gente poderia transformar, se é que podemos transformar algo tão grandioso numa só palavra, a palavra que eu vejo que se encaixa mais seria essa. E você, Edvan? Bom, passaram várias palavras aqui, mas eu acho que eu definiria como solidariedade. Porque estar naquele evento, trabalhando naquele evento e vendo a comunidade toda se unindo, da pequena prenda até a maior das prendas, com aquilo que pode, eu não vejo outra palavra que se encaixaria mais do que essa, solidariedade de todos. E coadunando com o lema, né? Eu faço Arca, né? Então todo mundo participando está fazendo Arca, né? Exatamente, eu faço Arca. Você também pode fazer.